Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Continuação do capítulo 30, A Lei dos Milagres. Com a recente descoberta do microscópio eletrônico, obteve-se a prova definitiva do núcleo luminoso dos átomos e da inevitável dualidade da natureza. O jornal The New York Times publicou a seguinte matéria sobre uma demonstração do microscópio eletrônico realizado em 1937, numa reunião da Sociedade Americana para o Avanço da Ciência. A estrutura cristalina do tungstênio, até então conhecida apenas de maneira indireta por meio do raio-x, apareceu nitidamente numa tela luminosa, exibindo uma estrutura de 9 átomos corretamente posicionados na retícula espacial. Um cubo com um átomo em cada canto e um no centro. Os átomos na estrutura reticular cristalina do tungstênio apareciam na tela como pontos de luz, dispostos num padrão geométrico. Era possível observar que as moléculas de ar que bombardeavam o cubo luminoso pareciam pontos de luz dançantes, semelhantes a pontos de luz solar faiscando sobre a superfície da água em movimento. O princípio do microscópio eletrônico teve a primazia de ser descoberto em 1927 pelos doutores Clinton J. Davidson e Lester H. Gardner, do Bell Telephone Laboratories de Nova York. Eles descobriram que o elétron tinha caráter dual, visto que apresentava simultaneamente qualidades tanto de partícula quanto de onda. A qualidade da onda dava ao elétron as características da luz, e por essa razão iniciou-se uma pesquisa para descobrir os meios de focalizar os elétrons da mesma maneira que se utilizavam lentes para focalizar a luz. Por sua descoberta da propriedade, Jekyll-Hyde do elétron, verificação experimental da difração do elétron por cristais, que veio corroborar a predição feita em 1924 por de Broglie, físico francês ganhador do Prêmio Nobel, e por ter demonstrado que o reino da natureza física tinha um caráter dual. O Dr. Davidson também recebeu o Prêmio Nobel de Física. O fluxo do conhecimento, escreve Sir James Jeans de Mysteries, The Mysterious Universe, aponta para uma realidade não mecânica. O universo começa a parecer-se mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. Consequentemente, a ciência do século XX se assemelha cada vez mais a uma página dos antiquíssimos Vedas. Olha que legal, gente. Consequentemente, a ciência do século XX se assemelha cada vez mais a uma página dos antiquíssimos Vedas. Que o homem aprenda com a ciência, se assim tiver de ser. A verdade filosófica de que o universo material não existe e que Maya é ilusão, é sua trama e urdidura, suas realidades são miragens, que ao serem analisadas desaparecem. Enquanto os sólidos pilares do universo físico desmoronam um a um diante dele, o homem percebe vagamente as implicações do seu comportamento idólatra e da sua antiga transgressão ao divino mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Na famosa equação em que descreve a equivalência de massa e energia, Einstein comprovou que a energia de uma partícula de matéria é igual à sua massa, ou peso, multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. A liberação das energias atômicas é obtida por meio da aniquilação de partículas de matéria. A morte da matéria foi o nascimento da era atômica. A velocidade da luz é um padrão ou constante matemática. Isso ocorre não pelo fato de 300 mil km por segundo ser um valor absoluto, mas porque nenhum corpo cuja massa aumente com a velocidade poderá alcançar um dia a velocidade da luz. Ou seja, somente um corpo cuja massa seja infinita pode igualar sua velocidade à da luz. Essa concepção nos conduz à lei dos milagres. Os mestres capazes de materializar e desmaterializar seus corpos ou qualquer outro objeto, de se deslocar à velocidade da luz e de utilizar a energia criadora dos raios da luz para instantaneamente tornar visível qualquer manifestação física, cumpriram a condição necessária de Einstein. Sua massa é infinita. A consciência do yogi perfeito identifica-se facilmente não com o corpo limitado,
mas como princípio universal. A gravitação, seja ela força de Newton ou a manifestação da inércia de Einstein, é incapaz de impor a um mestre a propriedade do peso, condição gravitacional inerente a todos os objetos materiais. Aquele que se reconhece como espírito onipresente não está mais sujeito ao rigor de um corpo no tempo e no espaço. Tudo o que aprisionava dissolveu-se em Eu sou Ele. Fiat lux, e a luz se fez. A primeira ordem de Deus ao criar os céus e a terra deu origem à única realidade atômica, a luz. No meio imaterial dos raios de luz ocorrem todas as manifestações divinas. Devotos de todas as eras atestam que Deus sempre aparece sob a forma de uma labareda e luz. O Rei dos Reis e Deus dos deuses é o único imortal, e sua morada é a luz da qual homem algum pode se acercar. Um yogi que, em meditação perfeita, uniu sua consciência ao Criador, percebe a essência cósmica como luz. Para ele, não existe diferença entre os raios de luz que constituem a água ou a terra. Livre da consciência material, da tridimensionalidade do espaço e da quarta dimensão do tempo, um mestre desloca seu corpo luminoso com igual facilidade pelos raios luminosos da terra, água, fogo ou ar. O exercício de concentrar-se longamente no olho espiritual libertador permite ao yogi destruir todas as ilusões a respeito da matéria e seu peso gravitacional. A partir de então, ele vê o universo, essencialmente, como uma massa de luz indistinta. As imagens ópticas, disse o Dr. L.T. Troland, de Harvard, são montadas utilizando-se o mesmo princípio das gravuras comuns impressas em meio tom, isto é, são formadas de pontos minúsculos pequenos demais para serem detectados a olho nu. A sensibilidade da retina é tão grande que é possível produzir uma sensação visual a partir de alguns poucos quanta de luz apropriada. Por meio do seu conhecimento divino dos fenômenos da luz, um mestre pode instantaneamente projetar os ubíquos átomos de luz para que se manifestem de maneira perceptível. A forma que a projeção irá tomar, seja uma árvore, um remédio, um corpo humano, está em conformidade com o poder de visualização do yogi e a sua força de vontade. E a força da sua vontade. O homem pode ter uma demonstração da onipotência da sua mente quando, à noite, enquanto dorme, a consciência afrouxa o apego às limitações egoístas da vida diária que o cerceiam e vejam só, ao sonhar, ele pode encontrar velhos amigos há muito falecidos, visitar os continentes mais distantes e rever cenas de infância. Por meio dessa consciência livre e incondicionada que todos os homens experimentam nos fenômenos dos sonhos, o mestre que entrou em sintonia com Deus criou com ele um laço indestrutível. Sem qualquer motivo pessoal, o mundo da sua vontade criadora, concedida pelo Criador, o yogi reorganiza os átomos de luz do universo a fim de satisfazer qualquer prece sincera de um devoto. Foi para esse propósito que o homem e a sua criação foram feitos, para que o homem se eleve à condição do Senhor de Maya e que tenha perfeita consciência do seu domínio sobre o cosmos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Em 1915, pouco depois de ter entrado para a Ordem dos Swamis, tive uma visão de marcantes contrastes, que evidenciava a relatividade da consciência humana. Percebi claramente a unidade da luz eterna, subjacente às dolorosas dualidades de Maya. Certa manhã, sentado no meu pequeno quarto no sótão da casa do meu pai em Gurpad Road, pensava com tristeza no grande número de mortos na Primeira Guerra Mundial que há meses devastava a Europa. Ao fechar os olhos em meditação, minha consciência foi subitamente transportada para o corpo de um capitão no comando de um navio de guerra. O ribombar dos canhões cortavam o ar enquanto a artilharia em terra e o navio se enfrentavam. De súbito, uma bomba atingiu o paiol e despedaçou o navio. Mergulhei no mar junto com alguns marinheiros que haviam sobrevivido à explosão. Com o coração acelerado, alcancei a margem em segurança. Mas aí, uma bala perdida concluiu sua raivosa trajetória no meu peito. Gemendo, caí no chão.
Meu corpo inteiro paralisou-se. Ainda assim, tinha consciência dele, como alguém tem consciência de uma perna dormente. Por fim, a morte misteriosa me alcançou, pensei. Exalei o último suspiro e estava prestes a mergulhar na inconsciência, quando de repente estava novamente no meu quarto, em Gurpur Road, sentado em postura de lótus. Quase histérico de alegria, com lágrimas nos olhos, eu tocava e beliscava meu corpo sem nenhum buraco de bala no peito, cuja posse eu recuperara. Movimentei-me para frente e para trás, inspirando e expirando, para assegurar-me de que não havia morrido. Enquanto eu congratulava a mim mesmo pelo fato de estar vivo, vi minha consciência ser novamente transportada para o corpo morto do capitão do navio naquela praia sangrenta. Uma completa confusão mental tomou conta de mim. Senhor, orei, estou morto ou vivo? Um jogo de luz ofuscante envolveu o horizonte e uma suave vibração sonora transformou-se em palavras. O que a vida ou a morte tem a ver com a luz? Eu o criei à imagem da minha própria luz. A vida e a morte são relativas e fazem parte do sonho cósmico. Contemple seu ser que está além dos sonhos. Acorde, filho, acorde. Como frases do despertar de um homem. Deus inspira os cientistas no tempo e no lugar certos e descobrirem os segredos da sua criação. Muitas descobertas modernas ajudam os homens a entender o universo como a manifestação de uma energia única, a luz que sob diversas formas é guiada pela inteligência divina. As maravilhas do cinema, do rádio, da televisão, do radar, da célula fotoelétrica, o olho elétrico que tudo vê e das energias atômicas baseiam-se no fenômeno eletromagnético da luz. A arte cinematográfica pode mostrar qualquer milagre sob o ponto de vista das impressões visuais. Nenhum prodígio encontra-se fora do alcance dos truques cinematográficos. O corpo astral transparente de um homem pode ser visto levantando-se de um corpo físico denso e caminhar sobre as águas, ressuscitar os mortos, reverter a sequência natural dos acontecimentos e destruir o tempo e o espaço. Ao montar as imagens, o fotógrafo cria efeitos ópticos dos milagres que um mestre verdadeiro produz com raios de luz. A gente vai parar por aqui, vamos continuar em cenas do próximo capítulo, mas o mesmo capítulo.